Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Atendendo a pedidos. O Kennedy é muito arguto, perspicaz, sagaz. O Kennedy. Ele fez um questionamento muito pertinente e muito educado. Ponto para o Kennedy, que sabe ser perspicaz e educado. Vovó ficaria orgulhosa, Kennedy, porque há alguns que têm 3 gramas de perspicácia, mas 0 de educação. E aí, quando reagem, metem os 2 pés no peito do necromante e vovó vai ficar muito frustrada. Ela dirá: não dei essa educação a essa criatura. Não é meu neto isso. A cegonha trocou no hospital. Parabéns, Kennedy. Vamos lá ver o seu questionamento sensacional. Kennedy Torres, 6078. Daqui a 1000 anos, algum exegeta vai tentar ficar descobrindo o que é esse 6078. E se alguém não explicar para ele que o YouTube inventou um sistema para tornar única a identificação de membros dos canais, e isso é arbitrário, vão inventar gematria, vão inventar cabala para explicar o sentido oculto de 6078. Mas vamos à provocação do Kennedy, que é o que importa. Professor, como a maldição da serpente no Éden pode ser uma tentativa pós-exílica de renunciar ao culto a Nehushtan, e, ao mesmo tempo, esses escritores pós-exílicos criam o texto a Nehushtan no deserto para salvar as pessoas da morte? Ou seja, ao mesmo tempo, criar um fato negativo para abolir o culto a Nehushtan e, em seguida, criar um fato positivo a favor dessa deidade? Muito bem, Kennedy. Muito bem. A sua perspicácia é boa. Eu acho até que, se você continuasse pensando por conta própria, chegaria a uma explicação razoável para enfrentar esta adequada perspectiva sua de que há aí uma contradição. Como pode ter um texto que positiva Nehushtan, números 21, de 4 a 9, e textos que negativam Nehushtan? Vamos lá. A exegese se edifica sobre 2 pilares. Um pilar é extratextual. O outro pilar é textual. No pilar extratextual estão as informações arqueológicas em primeiríssimo plano, históricas em segundo plano, porque as informações históricas tendem a se equivocar muito mais do que as informações arqueológicas, que também se confundem, mas em menor grau. É porque história, em grande medida, acaba sendo exegese, pegar documentos antigos e ler. Mas a arqueologia, em que pese ser também exegese, pegar pedaços de louça antigos e interpretar, é muito mais fácil de datar, é muito mais fácil de chegar a uma perspectiva muito próxima da pertença histórica e geográfica daquele objeto. Textos são muito difíceis de datar. E, do ponto de vista textual, exegese é fundamentalmente explicar de modo coerente, coeso, consistente a narrativa. E a explicação da narrativa tem que coincidir com
o contexto histórico em que a narrativa foi produzida. E se ela estiver envolvida de algum modo as informações históricas e arqueológicas, tudo tem que combinar. A realidade pode ser contraditória no todo, mas os eventos, quando explicados, são explicados inclusive no que diz respeito a contradições que os constituem. E quando você mostra a contradição de um evento, mesmo com essa contradição, o evento se torna coerente, como um todo, uma unidade que comporta contradição interna. O Kennedy aponta para um problema objetivo. Mas esse problema objetivo depende do modo como você lê as narrativas. Ele menciona Gênesis 3, porque numa hipótese de leitura, a serpente, que é amaldiçoada com o destino de rastejar, pode ser uma representação da serpente de bronze, Nehushtan, num texto que especifica o afastamento, a interdição, a proibição do culto àquela assim tomada divindade. Mas se nós deixarmos Gênesis 3 de lado, posto que a relação entre a serpente e Nehushtan só se evidencia hermeneuticamente, nós podemos pegar um outro texto em que a serpente é positivada e outro em que ela é negativada. A serpente será negativada explicitamente, com seu nome citado, a sua forma citada, e a descrição da funcionalidade litúrgica que ela tinha em 2 Reis 18:4. Então, lá, versículo que aqui na tenda é conhecido de todos, porque eu avalio esse versículo em todas as Bíblias, algumas traduzem adequadamente, a metade faz besteira com esse verso, mas lá está dito que Ezequias teria triturado a serpente de bronze, informa que essa serpente de bronze é aquela que Moisés havia feito, e até o momento em que Ezequias pulveriza a imagem, ela teria sido objeto de sacrifícios queimados no altar. Muitos interpretam como incenso, mas na verdade são sacrifícios queimados no altar, no próprio templo de Jerusalém, e o nome que ela recebia era Nehushtan. Aí ela está sendo negativada. Então, aí não há discussão possível. Alguém pode discutir se a serpente do Jardim do Éden é uma representação alegórica de Nehushtan, e então ali está determinada a sua interdição, o culto a Nehushtan está proibido. Alguém pode questionar isso, mas quem há de questionar que a proibição está sendo dada em 2 Reis 18:4. O que não se pode deixar de discutir é a data desse texto. Ezequias é do final do século VIII, início do século VII. A chance desse texto ser da época é zero. Chance zero. É um texto pós-exílico. Então você tem negativações em dois ambientes. Mas você tem positivação dela. Você tem positivação em Números 21:4, o povo é picado por serpentes, e Yahvé manda Moisés fazer a imagem de uma saraf, e essa saraf, então, vai servir como amuleto curativo. Se alguém for picado por uma cobra e olhar para a saraf que Moisés fez, então ela seria curada. É um texto de positivação. Aí não há nada de negativo, ela é positiva. Então ela é positiva em Números 21 e ela é negativa em 2 Reis. Mas há mais positivação. Os serafins que voam sobre Isaías são representações no céu judaico
da serpente de bronze. Saraf é uma serpente alada e os serafins são serpentes aladas. Então, no Templo de Jerusalém, você tem a serpente de bronze na forma de uma estátua dentro do templo, e quando o judeu imagina o céu, ele imagina no céu Yahvé assentado num trono e Nehushtan na forma de serpentes aladas voando sobre ele para proteger a sua dignidade. É um texto de positivação. Como se explicar isso? Porque você tem textos de positivação e textos de negativação. Duas explicações potenciais, e eu vou dizer qual eu acho mais coerente. Primeira explicação potencial: são textos do mesmo período, mas de grupos sociais completamente diferentes. Um grupo social positiva, o outro grupo social negativa. Por exemplo, eu resido no estado do Espírito Santo. A esmagadora maioria das igrejas são trinitarianas, positivam a Trindade. Mas tem uma denominação aqui na cidade de Vila Velha que não aceita a doutrina da Trindade, não trata Jesus como Deus, não trata o Espírito Santo como Deus. Jesus é o Messias, é um profeta, Deus é Deus, como no judaísmo, e pronto. Alguém poderia dizer daqui a 1000 anos, como pode, no mesmo momento, um diz que tem Trindade, o outro diz que não tem, qual sentido que faz? É porque são comunidades diferentes, e cada comunidade caminha de um lado. Na época da Reforma, os reformadores vão enfiar na cabeça das pessoas que não pode ter estátua, isso é coisa de mequetrefe, e católicos terão estátua. Então, daqui a 1000 anos, alguém dirá, mas como pode, na mesma cidade, uma casa cristã com uma estátua e na outra casa cristã não tem estátua? Porque são grupos sociais. Então, essa seria uma explicação. Dois grupos sociais diferentes dentro de Judá, um positivando a serpente e outro negativando a serpente. Não acho que essa seja a melhor explicação, ainda que eu não vá destituí-la de nenhum fundamento, deixa sobre a mesa. A outra explicação, que me parece mais coerente, é que não é do mesmo tempo. O período pós-exílico são 500 anos. Não dá para você tratar 500 anos como ao mesmo tempo em que alguém positiva, alguém está negativando. Não. Então vamos criar uma linha do tempo. Como é difícil datar os textos, o que faz sentido? Na origem, existiam os textos de negativação. E aí o judaísmo se torna monolátrico, aquele purgante teológico que é o Templo de Jerusalém, enfia um monte de porcaria interditante de outros deuses, estátuas, altares, templos na cabeça da população. E aí, lá na frente, tudo muda. Plim, aí aparece como por mágica a positivação da serpente. Faz sentido? Ou é o inverso? Durante todo o período pré-exílico, a serpente é positivada, ela está lá no Templo de Jerusalém, ela é cultuada como uma divindade, passa todo o século VI, continua a tradição de Nehushtan, porque é uma divindade dos Harash, dos ferreiros. Aí chega ao século V, começa a tradição de negativação. Então interdita-se, inventando uma falsa história de que no passado Ezequias já teria interditado, e finalmente se compõe Gênesis 2:3, dizendo que a serpente Nehushtan é tão maligna que nem mais voar ela voa, agora ela rasteja. Eu acho que a explicação vai por aí. Há um texto anterior de positivação e textos posteriores de negativação. A gente poderia aprofundar a problematização, Kennedy, para além do que você apontou, fazendo um questionamento assim: ok, professor, se há texto de positivação
e depois de negativação. Por que o texto de positivação continuou existindo se os textos de negativação substituíram? Então, enquanto é permitido o culto a Nehushtan, faz sentido que a serpente esteja positivada em algum texto que circule. Mas no momento em que o templo proíbe e escreve textos de negativação, por que os textos de positivação não foram jogados fora? Esse argumento é importante até porque na Bíblia hebraica você só tem textos de negativação de Asherá. Você não tem um único texto que apresenta Asherá de modo positivo. É sempre condenando, batendo nela. Cadê o texto de positivação? Porque se a serpente era adorada e você tinha textos de legitimação da adoração, Asherá não apenas era adorada, era mulher de Yahvé. Onde estão os textos de positivação? Foram destruídos, certamente. Aí a gente precisa avançar para argumentos extrabíblicos. A serpente de bronze é divindade cultuada pelos Harashim. Harashim é uma categoria profissional especializada nas minas, mina de cobre, mina de prata, mina de ferro, cuja divindade é a serpente. Lá em Dubai, numa cidade hoje afundada no deserto, a 40 quilômetros de Dubai, foi desenterrada uma cidade de Harashim, de ferreiros, especializados na metalurgia do cobre, do ferro, do ouro, da prata, e há serpentes esculpidas em toda a cidade. Nos prédios, nos vasos, a serpente era a divindade cultuada naquele espaço. Pois bem, você pode se livrar dos ferreiros? Como você constrói prédios sem os Harashim? Não constrói. Como você produz equipamento agrícola sem os Harashim? Não produz. Eu não vou dizer nem como você produz armas, porque Judá não está mais autorizado a produzir armas pelo Império Persa. Os persas produzirão, mas os judeus não mais. Mas você não produz uma enxada sem um Harashim, sem um Harash, sem os Harashim. Harash é o singular, Harashim é o plural. Então é muito provável que a presença poderosa e a dependência que a autoridade de Jerusalém tem dos Harashim tenha forçado a sobrevivência do texto. E a sobrevivência do texto será contornada no que ela é de constrangedora por uma interpretação desviante. Veja, quando eu digo que a serpente de bronze de Números 21, a serpente de bronze de 2 Reis 18:4, é a representação litúrgica dos serafim, procure um livro onde você vai ler isso. Você não vai ler isso. É a minha dissertação de mestrado, que não está publicada até hoje. Até hoje eu não encontrei ninguém dizendo isso. Óbvio, eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2003. De lá para cá, eventualmente, tem alguém aí pelo mundo que já deu uma sacada nisso, independentemente ou não de ter lido a minha dissertação. Ela não está publicada, a chance de ter lido é de 1 para 1 milhão. Mas não direi, até hoje ninguém disse. Até o momento em que eu escrevi a minha dissertação, ninguém havia dito. Mas de 2003 para cá, são 18 anos, 18, 19 anos, quase 20, eventualmente alguém já viu. Ou seja, a relação histórica, original e autêntica se perca. Palmas para quem fez isso. Atendeu à necessidade de acordo com os Harashim e impediu que a posteridade descobrisse que, afinal de contas, a serpente que é negativada são os serafins que voam na cabeça de Yahvé.
Obrigado, Kennedy, pela oportunidade da gente bater um papo sobre isso. Eu gosto muito da minha dissertação de mestrado. O melhor professor que eu tive na vida, o melhor professor que eu tive na vida, avaliando a minha dissertação num voo, depois ele me entregou o material com as observações, escreveu: eu gostaria de ter escrito isso. Foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Alguém que eu reputo muita sabedoria e inteligência disse da minha dissertação: eu gostaria de ter escrito isso. Mas, eventualmente, estamos ambos errados, tanto eu quanto ele. Mas que me faz bem ler, faz. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Junte-se aos bons, sirva-se de café. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.